na sua opinião, não só numa perspectiva de prevenção, mas depois numa perspectiva posterior, esta questão da saúde mental importa? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar sobre este assunto de forma tão ativa. Sim, afeta e bastante. Não nos podemos esquecer, quando falamos de jovens, que é um espectro muito grande, não é? Mas falando aqui jovens adolescentes, se calhar vou um bocadinho mais por esse caminho, não nos podemos esquecer que estamos aqui a falar de uma fase do desenvolvimento em que eles estão a construir a sua identidade. E, portanto, há aqui um sentido de pertença muito grande, em quererem fazer parte de grupos, em quererem seguir aquilo que são os padrões impostos pela sociedade ou pelos pares. E, portanto, ainda existe também aqui muita vergonha em falar sobre estas questões, questões mais de cariz sexual, por questões morais, ou por vergonha de falar abertamente com os pais, e acabam por depois recorrer a fontes que se calhar e na maioria das vezes acabam por não ser as mais fidedignas para procurar informação sobre o assunto, e portanto acabam por ir a sites de pornografia ou falar com os amigos, e se calhar iniciam a sua vida sexual e não têm aqui noção daquilo que são as melhores medidas e a forma para o fazer, porque há aqui esta vergonha ainda muito grande associada à questão. E depois, relativamente aqui às questões que a enfermeira Catarina estava a falar, acabam por também... Quando falamos aqui nestes recursos que são necessários, por exemplo, o preservativo, muitas das vezes têm vergonha de questionar se é para utilizar ou não durante o ato, ou porque o que é que o outro há de pensar, ou se eu tenho algum problema ou não, ou como é que o outro prefere, e portanto às vezes nem questionam, ou então acabam por não fazer as testagens também aqui com um bocadinho de vergonha, porque o que é que os outros vão de pensar. Há sempre aqui esta questão social bastante presente, não é? Portanto, porque a questão emocional anda sempre de mãos dadas com a questão social, e depois tudo isto afeta a questão comportamental, como sabemos, não é? Muitas das vezes recorrem a estas estratégias adaptativas, como o evitamento, portanto evitam completamente as testagens, pela forma como vão ser percepcionados, por vergonha da forma como vão ser percepcionados, e portanto, e sabemos perfeitamente que na prevenção, não é? A prevenção tem diversas dimensões, diversos níveis, e um deles passa muito por estas questões de testagem, de consultas de rotina, e portanto, ao evitarem por medo daquilo que os outros vão de achar, ou por esta ansiedade constante, não é? Porque depois acabam por ter pensamentos ruminantes, sempre a pensar o que é que os outros vão pensar, e portanto, e depois não sabem, na realidade, se passa alguma coisa com eles ou não, porque não fazem por procurar. Mas sim, tem um impacto muito grande do ponto de vista de saúde mental. E pós-diagnóstico também, não é? Porque depois, como falávamos aqui há bocadinho, fora de câmara, a informação é muito importante e devemos nos aprofundar aqui um bocadinho, mas aquilo que acontece é que pós-diagnóstico, por não entenderem muito bem acerca da doença, não é? Acabam por sentir que acabam por catastrofizar e por ruminar sobre o assunto, mas acabam por sentir que é o fim da vida para eles ali, porque não têm muita informação sobre o assunto. Claro que após diagnóstico existem profissionais que farão chegar essa informação, e temos profissionais fantásticos, mas a realidade é que para os jovens tudo o que tem a ver, ainda existe um estigma muito presente relativamente a esta doença, tudo o que tem a ver com esta doença acabam por pensar é o fim da vida, como é que eu vou ser vista a partir de agora, vou ser um vírus andante, e portanto acabam por, de alguma forma, é uma pressão invisível que permanece ali.